Queridos, bom dia. São exatamente quase 1h30 da manhã e eu decidi gravar este vídeo que fala acerca da autoridade espiritual. E eu gostaria de ler um texto bíblico que está em Eclesiastes capítulo 11, ou melhor, capítulo 10, versículo 11. No texto diz assim: se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Repetindo, se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. O nosso proverbista, o rei Salomão, um homem muito sábio, e ele viu muitas coisas ocorrendo aqui debaixo do sol. E esse texto é um texto muito interessante. Se você ler e não examinar ele, ruminar ele com muito zelo, com muito carinho, você pode passar batido nesse texto. E esse texto está dizendo o seguinte, que se a cobra morder antes de estar encantada, o trabalho do encantador vai por água abaixo. Ou seja, em alguns lugares, existem os profissionais de rua, os artistas de rua. E esses artistas de rua, muitos deles trabalham com cobra, com serpente, inclusive venenosa. E eles aparecem com a flauta. E essa flauta, eles tocando, eles abrem o cesto. E a cobra que está dentro do cesto, ela aparece totalmente encantada. E ele ali tocando, e a cobra, de uma maneira impressionante, fica hipnotizada. Ou seja, encantada a cobra. Não só o trabalho com cobras, mas quantos circos existem domadores de animais, que eles domam animais selvagens, como elefante, leão, tigre. Muitos animais selvagens são usados em circos, por que não em grandes piscinas, onde você vê os animais aquáticos, eles são usados também para apresentações, golfinhos, baleias. Então, se você hoje for no YouTube, você vai ver muitos profissionais, muitos artistas trabalhando com animais. Só que antes de trabalhar com animais, eles têm que ensaiar. Não é de uma hora para outra, não. É um trabalho que para alguns vem desde criança, trabalhando com isso. Então eles são ensinados, passam pelo período de testes, para depois eles irem se apresentar na rua. Já imaginou o cidadão for trabalhar em um circo com o leão e o leão sair do controle? Vai causar um estrago. Um elefante, um tigre. E o pior, isso já aconteceu em muitos lugares. Do apresentador estar se apresentando e com aquele animal selvagem ele perdeu o controle. Então perdeu o controle e o animal causar um estrago. É isso que o proverbista está querendo dizer, que se a cobra morder antes de estar encantada, o trabalho do encantador, ninguém quer nem saber dele, vai destroná-lo. Prezados amigos e irmãos, é lindo demais você ver uma pessoa trabalhar
e no seu trabalho ele trabalhar com afinco, ele trabalhar com propriedade, ter êxito naquilo que ele faz. Onde é que eu quero chegar? Já que nós estamos tratando da Bíblia, da palavra de Deus, bora pular agora para a questão espiritual. Eu estou escrevendo um livro e o livro é o policial, o advogado e o pastor. Nesse livro eu começo falando sobre sobre a segurança pública, o policial. Todo policial, ele antes de ir para a rua, ele tem que passar pelo recrutamento, pelo período de ensino, ele tem que saber qual o papel que ele vai exercer, ele tem que conhecer com propriedade, para quando ele ir para a rua, ele saber distinguir, ele saber cumprir o seu papel com eficiência e com eficácia. Imagine você, um policial no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ele vai exalar o bom perfume da segurança pública. Ele recebe o salário do governo, que é pago com os impostos, para poder saber distinguir entre o trigo e o joio. Ele tem que saber qual é o papel que ele vai exercer. O papel dele não é amedrontar a sociedade, não é ele se exaltar porque ele está ali como autoridade. O papel dele, ele está ali para dar segurança àqueles que pagam o seu salário. Então ele tem que saber o papel que ele vai fazer. Caso contrário, ele pode, ao invés de exalar o bom perfume da segurança pública, ele pode prejudicar toda uma corporação. Então, o cristão, ele entende que ele não pode viver sem saber qual o papel dele na sociedade. O cristão que verdadeiramente ele nasce de novo, ele sabe que ele tem que exalar o bom perfume de Cristo. Ele tem que viver conforme os princípios e valores do reino de Deus. Ele tem que fazer valer a palavra de Deus. E o maior desejo de Deus é que ele venha entender o mundo espiritual, conhecer o mundo espiritual e buscar sabedoria espiritual para poder desenvolver a vida dele espiritual. E quando ele entende o papel dele no âmbito espiritual, ele dá um show. Ele se torna um astro. Ele resplandece a luz de Cristo. E Deus nos fez para dominar. Para dominar. Sabe, você entende isso? Olha o que a Bíblia diz. E a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nosso maior papel é glorificar a Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Existe um mundo espiritual, existem demônios que atuam no âmbito espiritual, causando o mal. E aí é que entra o espetáculo da fé. Você que tem uma fé em Jesus Cristo, que é uma autoridade no mundo espiritual, Deus levantou para desfazer as obras da maldade. Onde você chegar, levar a luz onde há trevas. Você levar vida onde há morte. Você levar esperança onde há desespero. Você levar a bênção onde há maldição. Deus te chamou para dominar. Imagine você no âmbito da sua casa, você vendo o mal prevalecendo e você aceitar, você se conformar. Lembre, Deus te chamou, Ele te escolheu, João 15,16. A palavra do Senhor manda você se chegar a Deus. Tiago 4,8, Isaías 55,6. E Deus, Ele lhe deu autoridade. Autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Autoridade para expulsar demônios.
Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, na cruz de Cristo. Por isso você que é autoridade, cinge os seus lombos com a verdade. Se aproprie da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o calçado da preparação do Evangelho, na preparação do Evangelho. Você tem que estar orando em todo o tempo, orando sem cessar. Tiago 5, 17, Efésios capítulo 6, 10 em diante, você se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Deus te deu autoridade para você expulsar demônios. Eu estou falando a você como autoridade. Talvez esse vídeo chegue. Alguns policiais, eles possam até assistir esse vídeo, mas aconteceu um episódio comigo. Aconteceu um episódio na Pituba. Eu trabalhava naquela região de Salvador, na Pituba, quando de repente um jovem policial manifestou um demônio na sala do subcomandante. E aquele policial fardado estava possesso de demônio. Eu estava na parte do fundo da companhia, quando aquele demônio pegou aquele rapaz, aquele policial, e ninguém sabia ali o que fazer. Mandaram me chamar, eu no fundo da companhia. Eu tinha recebido autoridade da parte de Deus. E eu saí, que eu estava na parte do fundo, fui até a sala do subcomandante. Estava um terror na sala do subcomandante, porque tinha um policial manifestado de demônio. Mas eu estava com autoridade. Eu entendi o mundo espiritual. E o que aconteceu? Eu usei o nome de Jesus. E aquele demônio teve que sair do corpo daquele policial. Por quê? Porque existem demônios que dominam o corpo. E ele não respeita. Ele não respeita título. Ele não respeita carteira. Ele não respeita a farda. Demônios que atuam no âmbito espiritual dominam o corpo. Diz: este corpo é meu, eu não vou sair. Só uma pessoa com a autoridade de Deus para poder ordenar em nome de Jesus e expulsar o demônio do corpo das pessoas. Não é fácil, é uma força terrível. Existem espécies de demônios que dominam o corpo e não saem assim. Existe espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Um cristão que recebeu o aval de Deus e foi lá para o quê? Para dominar território. E aí você via ali um bocado de policiais vendo um ungido de Deus expulsando um demônio. É o show da fé. É autoridade. E o que é autoridade? Eu vou lhe explicar agora. Imagine você vindo uma carreta em alta velocidade, poderosa, a carreta cheia de poder, e aí aparece um policial com apito na mão e bota a mão. Com todo o poder que a carreta tem, ela vai ter que frear. Ela vai ter que se submeter à autoridade daquele policial. No âmbito espiritual é assim. Os demônios, eles sabem quem realmente tem autoridade no âmbito espiritual. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Eu conheço Paulo e Jesus a quem Paulo prega. Mas vocês, quem são vocês? E aí o demônio se envolveu ali, pegou se não me falha a memória, 2 filhos do sumo sacerdote e, Atos 19, e envergonhou aqueles filhos do sacerdote Seva. Então, a sua vida não deve ser uma vida de vergonha. Os demônios, ele não pode lhe envergonhar se você for uma autoridade da parte de Deus. Eles têm que se submeter. E é lindo quando uma pessoa que é autoridade da parte de Deus chega no lugar para dominar, chega no lugar como exemplo de boas obras, aplicado em toda boa obra, zeloso em toda boa obra. Tem pessoas que quando chegam num território, ele domina.
Ele não, aqui eu vou levantar a bandeira do evangelho. Aqui eu vou vestir a camisa do evangelho. Eu sei em quem tenho crido. Eu vou estampar a minha fé. E aí a pessoa chega na escola, estampa a fé. Chega na faculdade, estampa a fé. Chega no trabalho, estampa a fé. Chega na rua, no bairro. É lindo demais. Agora, quando o profissional que trabalha com cobra, ele ali na apresentação não encanta, não domina a cobra, ele pode ser mordido pela cobra. E se uma vez ele for mordido, ele pode morrer e o trabalho dele cai por terra. Ou mesmo que não morda o encantador, mas pode morder quem está vendo a apresentação. O trabalho é em vão. Então, meu amado, não escandalize a obra de Deus. Se prepare primeiro. Não queira se apresentar sem primeiro você ser discipulado, sem você aprender acerca das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Tá bom? Não fale do amor sem você amar. Não fale do perdão se você não perdoa. Não fale do equilíbrio se você não é equilibrado. Sabe? Não seja um hipócrita, porque o adversário, ele quer lhe envergonhar. Então viva o que diz a palavra de Deus. É lindo quando você vê uma pessoa exalando o bom perfume de Cristo. A pessoa que está bem perfumada, ela sabe que ela está perfumada. A pessoa, quando ela está bem vestida, ela sabe que ela está bem vestida. A pessoa que é autoridade, ela sabe que ela é autoridade. Deus te chamou. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, 1 de Pedro 5,10, primeira carta de Pedro 5,10, que ele começou, ele aperfeiçoará, ele confirmará, ele fortificará e te fortalecerá. Seja, em nome de Jesus, uma carta escrita pelo Espírito Santo, lida e conhecida por todos os homens. Na minha casa, ninguém era cristão, mas eu decidi que eu seria um instrumento para levar a salvação para a minha família. E levei Cristo a sério. E hoje eu posso dizer a você que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Leve Cristo a sério. Leve o que você faz para Cristo a sério. Se você crer no Senhor Jesus e realmente o levar a sério, o santificando, você se santificando, você vai atrair seus pais, seus filhos, sua família, sua rua, seu bairro. No bairro onde eu moro, muita gente assim, se não milhares de pessoas já se converteram a Cristo através da minha vida. Da minha vida veio meus irmãos, minha família, minha descendência, tá bom? Descendência abençoada. Viu? Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus te dê ousadia, Deus te dê coragem, Deus te dê resistência para você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Combata o bom combate da fé. Está escrito que ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, segundo Timóteo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo capítulo 2,15. Tá bom? Combate o bom combate da fé. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Exala o bom perfume da autoridade que Deus te deu. Implante o reino de Deus onde você for colocado. Que você seja um instrumento, um atalaia na mão de Deus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo os seus molhos. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas você é autoridade. Deus te chamou como autoridade e Ele não te deu o espírito do medo,
mas te deu poder, amor e moderação. Então, maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Tá bom, meu amado? Deus te deu autoridade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que Deus te adestre teus lábios para a peleja, adestre sua boca para a guerra. Você seja um homem, uma mulher de oração. Não seja conformado com o sistema desse mundo, tá bom? Deus lhe chamou como autoridade para você avançar. O mundo espiritual vai trabalhar ao seu favor quando eu me refiro da parte de Deus. E o mundo espiritual é ao seu desfavor quando vem da parte do adversário. Mas maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Bispo, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Já confessou com sua boca, crendo no seu coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Pronto, então busca aí autoridade espiritual. Viu? Porque o desejo de Deus é te dar essa autoridade e você avançar, conquistar território, sair desfazendo mesmo, entendeu? A maloca do diabo. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se importe com a sua família, se importe com o lugar onde você reside, com a cidade, com o estado e com o país. Nesse momento, nós estamos orando pelo nosso país, intercedendo pelas autoridades. A palavra do Senhor diz: quero, pois, que ore em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem contenda, orando pelos reis, orando pelas as autoridades, aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de vitória. Tá bom? As coisas que o seu olho não viu, seu ouvido não viu, nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Receba a autoridade de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.